Essa semana a gente teve a notícia do George Pérez, né? O George Pérez, ele noticiou na página dele do Facebook que ele tá com câncer pancreático de estágio 3, é inoperável, e os médicos deram para ele de 6 meses a 1 ano de vida, né? A escolha que tinha era de tentar prolongar esse tempo, né, com químio e radioterapia, mas pensando em qualidade de vida, ele achou por bem, em vez de ele sabe que ele não vai resistir, então em vez de passar esses últimos meses debilitado e ainda, né, com todos os problemas que uma químio causa, né, você fica muito mal, né, ele decidiu por não se submeter a tratamento de químio, então ele vai até quando aguentar. Uma notícia muito triste, né? Para quem não conhece, o George Pérez é um dos maiores quadrinistas, né, vivos, né? É um dos maiores desenhistas da história do quadrinho, né? Ele foi desenhista e co-argumentista de Crise nas Infinitas Terras. Você tá vendo a capa acho que talvez a capa mais clássica, né, de toda a maxi-série de 2 edições, né, essa capa do Super-Homem carregando o corpo da Supermoça. Ele foi o co-criador dos Novos Titãs, né, da fase lá no final dos anos 70, início dos anos 80, onde ele criou, né, a Ravena, o Cyborg, a Estelar, né, e colocou esses personagens juntos com o Robin, a Moça Maravilha, o Kid Flash e o Mutano, né? E foi uma das grandes fases, né? As duas, né? Tanto Crise quanto a dos Novos Titãs, o argumentista era o Marvel Wolfman, né? Depois ele fez o reboot da série da Mulher Maravilha, né? E foi ele desenhou muita coisa pra Marvel também, principalmente os Vingadores, né? O trabalho dele da Marvel é muito associado com os Vingadores. Inclusive ele desenhou, né, o crossover, né, Liga da Justiça contra Vingadores. E, bom, olha a capa da 3ª edição. Ele é um cara que é responsável por fazer isso, entendeu? Isso. Todo esse quilo de personagens, entendeu? E todos eles diferentes uns dos outros. Crise nas Infinitas Terras, por exemplo, foi um trabalho hercúleo. Ele desenhou todos os personagens existentes na DC até aquele momento. Foi uma coisa de louco. Então é um cara, assim, que era um nível de competência, um nível de trabalho, assim, sensacional. Um dos maiores, se não o maior desenhista. Eu acho que é. Meu desenho. Em termos de desenho, o meu desenhista favorito. Eu não prefiro ele tanto como argumentista. Eu acho que, no quesito, se você for argumentista / desenhista, acho que o Barney se sai melhor do que ele. Mas como desenhista, não tem comparação, né? A única coisa que eu tenho em relação ao desenho é a criação de uniforme dele, né? Que não era tão legal assim. Mas quando ele tinha que desenhar os personagens, em especial com os uniformes clássicos, meu Deus, sai de baixo, cara. Não tinha pra ninguém. Olha isso, cara. Olha esse desenho. Então, assim, é uma perda, assim. Eu li aquilo, bateu. Quando eu li a notícia disso, doeu. Doeu porque é alguém que eu acompanhei, né, desde criancinha. Acho que é a primeira vez que eu tive um contato com o George Pérez e que você começa a ler, né, as pessoas envolvidas, né, tem aquele rodapé, né, nos quadrinhos da Abril. Acho que foi com a Super Amigos, né, a Super Amigos número 1, né, que tinha Camelot 3000 e tinha os Novos Titãs, né? Ia publicando os Novos Titãs e lá na revista falava, não, os Novos Titãs do Wolfman e do Pérez. E eu olhei, quem Pérez? Aí o Pérez eu desenho. Eu falo, cara, nossa. E você via que o desenho era lindo, né? Se bem que a Super Amigos era complicado, porque era um show de desenho, né, cara? Era o Camelot 3000, que era o Brian Bolland desenhando, os Novos Titãs do Pérez, o Guerreiro do Mike Grell, né? Você tinha o Esquadrão Atari do Garcia Lopes, cara, era um show, né, cara, aquela revista. Então, assim, quando a gente vê um cara que a gente, a minissérie da Viúva Negra, que saiu na Super Aventuras Marvel, né, que é a volta dos Vingadores depois do Heróis Renascem, né, que os Heróis Retornam, e aí, ó, o run inicial dos Vingadores é o Kurt Busiek escrevendo e ele desenhando, entendeu? Sabe, coisas assim que marcaram, né? Desde a minha infância até quando eu era um jovem adulto, né? Os Vingadores saiu aqui no início de 2000. Então, sabe?
doeu bastante. Marcelo Zacarão, se os quadrinistas são reconhecidos financeiramente, é difícil, cara. O George Pérez é um cara que tem uma boa condição de vida, até por ser um dos principais. Mas ele rala que nem um louco, né? Ele faz commission, sabe? Ele não tá bilhardário. Os caras que ficaram bilhardários foi o pessoal que montou a IMAD no início, mas principalmente com licenciamento de coisa, né? O Liefeld, o Jim Lee, o Todd McFarlane. Mas de resto, cara, paga as contas e alguns estão bem de vida, né? Não tem muita preocupação em financeira. Outros, sabe, rala e reza, né? Marcelo Zacarão, quem trabalha com HQ migra naturalmente para desenhos para TV ou cinema ou não necessariamente? Não, é complicado, poucos migram, né? A gente tem, por exemplo, o Mark Miller, que conseguiu vender suas criações para Netflix. Daí a Netflix fazendo um monte de, sabe, aquele Destino de Júpiter lá, que teve lá, é um negócio lá do Mark Miller, né? Tá certo que o The Boys, que é do Garth Ennis, deu certo lá pra Amazon Prime, né? O Neil Gaiman produziu a série Deuses Americanos e agora tá produziu a Belas Maldições e agora ele é o showrunner da Sandman, né? Então, você tá tendo hoje uma ida maior dos quadrinistas, mas ainda é muito pouco, né? Muito pouco. Então, olha, a partir de agora, olha, seja membro. Membrace. Membrace.